Estamos chegando com mais um episódio do Memória Esporte Clube. Vamos combinar que alguém que recebe o apelido de fenômeno não pode ser um jogador qualquer. Hoje mostraremos um material especial do nosso arquivo sobre Ronaldo Nazário, um dos maiores craques já produzidos pelo futebol brasileiro. As glórias de ser o melhor jogador do mundo e o eterno dilema entre conciliar a regrada rotina de atleta com a vida de popstar serão temas abordados neste primeiro bloco. Temas que seguem atuais. Com vocês, Ronaldo Fenômeno. Antes de experimentar o amargo sabor da derrota e ver de perto o fim do sonho olímpico em Atlanta, Ronaldinho foi premiado com mais uma milionária transferência de clube. Depois de 2 temporadas, um título de campeão da Copa da Holanda e 55 gols, o craque brasileiro foi tirado do PSV pela força dos 20 milhões de dólares investidos pelo Barcelona da Espanha. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o menino pobre que um dia abandonou o infantil do Flamengo por não ter dinheiro para a passagem de ônibus, ingressava no seleto grupo dos jogadores mais bem pagos do planeta. Eu tive muitas dificuldades quando era menor, né? Mas eu sempre batalhei, nunca desisti em nenhum momento do meu objetivo. O gênio de feições infantis não apaixonou apenas os corações espanhóis. Antes de se consagrar ídolo no Barcelona, Ronaldinho encantou uma jovem de olhos verdes, longos cabelos louros e um sorriso capaz de abrir qualquer defesa. Susana Werner, ex-musa do verão carioca, se destacou defendendo o time de futebol feminino do Fluminense. Em pouco tempo, ganhou as passarelas de moda e também um espaço na TV brasileira, ainda antes de se tornar a primeira dama do futebol mundial. Com tantos predicados, o casal Ronaldo-Susana virou alvo dos incansáveis paparazzi e da imprensa de todo o mundo. Apaixonado e completamente recuperado da cirurgia no joelho direito, herança dos tempos de PSV, Ronaldinho rapidamente se transformou no grande nome do Barcelona e do campeonato espanhol. Em ótima forma física, brindou os exigentes torcedores catalães com jogadas de efeito e gols que causaram alegria e perplexidade. Seis meses depois da chegada, Ronaldinho via confirmar-se a previsão que fizera ao desembarcar no aeroporto de Barcelona. Foi eleito o melhor jogador do mundo. Da votação, participaram 120 técnicos de seleções nacionais, entre eles os brasileiros Paulo César Carpegiani, Valdeir Ferreira, René Simões e Zagallo. Eu estou muito feliz, né? Um prêmio desse com 20 anos, né? E realmente eu estou bastante emocionado e agradeço a todos. E não tenho nem muitas palavras, né? Estou muito feliz com isso. Muito obrigado, muito obrigado. Não, you do it. O título de melhor do mundo impulsionou ainda mais os números envolvendo o nome Ronaldo. Além dos salários anuais de 2 milhões de dólares pagos pelo Barcelona, uma das maiores indústrias de material esportivo do mundo assinou um contrato inédito com o atacante. Ronaldinho passou a receber da Nike mais de 1,5 milhão de dólares por ano, e o contrato é vitalício. Os contratos publicitários promoveram uma superexposição da imagem do craque. Todas as fronteiras deixaram de existir para o maior ídolo do futebol na era da globalização. Os compromissos se multiplicaram na mesma proporção que o saldo bancário do melhor do mundo.
procuro já criar até meu futuro, né? Com todos esses negócios fora o futebol, né? Mais ou menos dá pra se manter no futuro, né? Não adianta o Ronaldo ter compromisso com o patrocinador e não jogar. O Ronaldo tem que ter compromisso com o patrocinador e o patrocinador vai ter que entender que algumas vezes o Ronaldo não vai poder ir, porque o Ronaldo precisa trabalhar o físico. O Ronaldo é um jogador de extraordinária técnica, mas com uma necessidade do físico muito grande. E aí, vai dizer que você não gosta? Eu não sei como que está sendo feita essa fisioterapia dele. Será que ele vai todo dia lá no departamento médico, faz fisioterapia e depois ele vai para casa descansar e aplicar gelo ou aquilo que o médico manda? Ou ele sai da sessão de fisioterapia, pega o carro, vai tirar fotografia não sei aonde, vai dar entrevista não sei aonde, aí vai lançar moda mas não sei aonde, aí tem que dançar com a namorada mais à noite, aí tem que pegar o avião e viajar porque tem um outro compromisso social? Eu não sei. Se isso estiver acontecendo, aí eu não posso dizer para você 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas com certeza essa carreira está encurtada. O atleta de futebol ele precisa treinar de manhã, treinar de tarde, descansar bem, alimentar bem, pensar no futebol, né? Para ele continuar, para ele manter o status de grande jogador, né? Porque senão ele perde. Então eles tiveram muita pressa, muita ganância em volta, quer dizer, querem fazer tudo de uma vez só, né? E com isso, com certeza, esses problemas físicos que ele está tendo foram agravados, né? E agora ele está tendo grandes dificuldades, mas eu espero que ele entenda melhor a situação, que as pessoas em volta dele tenham mais um pouco de sensibilidade humana, de humanismo e perceber que o grande ídolo ele não pode, pro bem deles mesmo, né? Porque senão acaba com o ídolo rápido, mas não pode ficar nessa vida como o Ronaldinho. O dia de folga dele é o dia de ficar correndo o mundo para fazer propaganda, quer dizer, não pode, né? Ele tem de ter uma vida mais tranquila. Enquanto assumia cada vez mais compromissos extracampo, nos gramados Ronaldo não economizava talento nem gols, moedas que aprendeu a valorizar já nos tempos de São Cristóvão. Alegria e orgulho da imensa torcida do Barcelona, os gols de Ronaldo logo se transformaram em motivo de sofrimento para a emotiva Catalunha. Depois de uma curta, mas esplêndida lua de mel, o craque e o Barcelona travaram uma batalha de cifrões que culminou num dos divórcios mais caros da história do futebol. $32 milhões. Este foi o valor que a Inter de Milão depositou nos cofres do Barcelona para adquirir os gols e o prestígio do melhor jogador do mundo. A aposta teve um retorno compensador para os fanáticos italianos. Rapidamente, Ronaldinho virou mania na capital mundial da moda. Com jogadas e gols espetaculares, Ronaldinho levou para Milão a fama de fenômeno conquistada entre os espanhóis. No mais rico centro do futebol mundial, ele subiu ao palco apropriado para desfilar pelos estádios um novo adjetivo fenomenal: tornara-se o atleta mais caro do futebol em todos os tempos. Na primeira temporada com a camisa da Inter, Ronaldo marcou 25 gols. Mesmo não sendo artilheiro, entrou para a história do calcio italiano como o maior goleador estrangeiro em sua primeira temporada. Os gols de Ronaldinho ajudaram a Internazionale a conquistar a Copa da UEFA, um dos torneios mais importantes do futebol europeu. Coroando a soberba temporada pelos gramados europeus, Ronaldinho foi eleito o melhor jogador do mundo pela segunda vez consecutiva, título nunca alcançado por outro jogador.
per il pensiero, sempre un amabile leggia traviso. Algum tempo depois da inédita premiação, Ronaldinho voltou a conviver com o tormento que quase o afastou 2 anos antes da Olimpíada de Atlanta. O excesso de jogos e a extensa agenda fizeram com que ele descuidasse de seu ponto mais vulnerável, os joelhos. Mesmo assim, a incômoda contusão não foi suficiente para deixá-lo fora da Copa da França. O Ronaldinho, que se apresentou à seleção brasileira para a disputa do Mundial, já era um mito, diferente da introvertida promessa que se apresentou a Zagallo em 94. E a diferença não estava apenas no prestígio. Ele teve uma desenvoltura muito grande, corpo físico, massa muscular, sem perder as suas características. Sem Romário cortado às vésperas da estreia contra a Escócia, todas as esperanças da torcida brasileira foram depositadas nos pés e principalmente nos joelhos de Ronaldinho. Na primeira fase, as dores no joelho impediram Ronaldo de repetir o bom futebol apresentado no campeonato italiano e também na Copa da UEFA. Ele fez apenas um dos 6 gols marcados pelo ataque brasileiro. Cada um tem seu setor, né? Tem a parte física, tem a parte médica, a parte do preparador de goleiro, a parte do treinador, e eu estava na minha. Se o jogador for entregue para mim é porque ele está apto. Em parte, houve um comportamento superficial, eu não quero dizer responsável para que não me processem. Então fique com a expressão superficial no trato dos jogadores do Brasil. Quer dizer, você sabe, todo mundo sabe, isso é público. Houve atletas nossos que chegaram lá sem condição de disputar a Copa. Houve atletas que foram convocados nem sequer para esquentar banco, mas para dividir quarto com um colega. Quando se pegou o Ronaldinho, ele deve ter feito aqueles pré-exames com alguma acurácia, com alguma eficiência. Quando se pegou o Ronaldinho alguns dias, algumas semanas antes da Copa, e ele fez os pré-testes, evidentemente estava na cara que ele tinha um problema de desequilíbrio entre os 2 joelhos. Um dos joelhos do Ronaldinho estava mais protegido muscularmente do que o outro. Isso cria um desequilíbrio. Até chegar à final, o ataque brasileiro marcou mais 8 gols, 3 de Ronaldinho. Uma marca decepcionante para quem tinha a responsabilidade de levar o Brasil à conquista do Penta. Diante de toda a responsabilidade, a pressão que ele sofreu, ele teve uma atuação satisfatória. E não teve mais porque ele estava com problema. Ele, logo depois do primeiro jogo, ele passou a ter esses problemas que vêm atormentando ele no joelho. E a gente via lá o sacrifício que ele fazia, acabava os treinos, gelo daqui e dali. Às vésperas da final, disputada contra a França, Ronaldo passou a preocupar ainda mais a comissão técnica. O jogador fez um tratamento intensivo para tentar suportar a última e decisiva batalha. Curiosamente, não foi o joelho, o maior vilão da carreira de Ronaldinho, o culpado pelo polêmico episódio que abalou todo mundo horas antes de Brasil e França entrarem em campo para decidirem o título de campeão da 16ª Copa do Mundo. Ele teve, acredito, um peso maior, ele não resistiu. Ele era a figura central da equipe brasileira, então ele entrou em campo com aquele entusiasmo. Não pode, nessa hora, a experiência do treinador, a experiência da comissão técnica, não pode se deixar levar pelo entusiasmo do jogador. Não, eu vou para o campo porque eu acho que vou ganhar e tal. O que aconteceu com ele não acontece da noite para o dia. Muitas vezes a pessoa ele dormiu e acordou assim. E ali foi onde transbordou o copo. Sem sombra de dúvidas, isso vinha já de um tempo atrás.
E seguramente, se alguém estivesse fazendo um acompanhamento dos jogadores, do grupo, isso seguramente não aconteceria. Ou, pelo menos, a probabilidade de acontecer seria muito menor. Infelizmente, se não tivesse tido aquele problema que aconteceu no dia do jogo, da convulsão, eu acho que ele poderia ser um dos homens a dar a Copa do Mundo para o Brasil. Eu torci muito por ele, porque é um cara maravilhoso, um cara que é integrado à equipe, procura sempre dar o máximo dele para o time. É um jogador que tem um espírito coletivo muito grande e eu torço muito pelo sucesso dele. Eu acho que ele fez aquilo que ele era possível fazer. Às vezes você aprende muito mais perdendo do que ganhando, né? Estamos de volta com o Memória Esporte Clube. Apesar de enfrentar grandes marcadores dentro das 4 linhas, o principal adversário de Ronaldo ao longo da carreira foram as lesões. Algumas mais graves, outras menos, mas que por diversas vezes comprometeram o rendimento dele em campo. Na Copa de 98, o atacante se esforçou para driblar esses problemas físicos com longos tratamentos, mas não foram os joelhos que marcaram a história daquela final contra a França, e sim a súbita convulsão que sofreu horas antes do jogo. Eu acho que ele fez aquilo que ele era possível fazer. Às vezes você aprende muito mais perdendo do que ganhando, né? O episódio que abalou o mundo da bola rompeu os limites de Paris, chocou os amantes do esporte mais popular do planeta e colocou em xeque o grande mito do futebol atual. Ainda hoje se pergunta até que ponto era necessária a presença do debilitado Ronaldinho diante dos franceses. Teria sido ele o único responsável por sua própria escalação? É muito difícil a gente atribuir ao atleta a culpa, às vezes, de uma atitude precipitada. Eu acho que é mais lógico a gente atribuir essa responsabilidade a quem teria, por obrigação até, de assessorá-lo nesse momento. Ele próprio é cúmplice. Ele próprio é cúmplice. Ele mesmo aceitou disputar a Copa nas condições em que estava psicologicamente, não vou dizer abalado, mas psicologicamente menos equilibrado do que o normal e fisicamente muito pior do que deveria para disputar uma Copa. Um garoto que vinha de 2 prêmios de atleta do ano. Estão crucificando apenas ele por causa do resultado negativo. Se tivesse ganho, hoje estaria todo mundo consagrado, né? E nós estamos festejando aí mais um título. Qualquer que seja a versão sobre aquela trágica e inesquecível noite de 13 de julho de 1998, o resultado é que Ronaldo nunca mais foi o mesmo. Se no aspecto psicológico as consequências parecem imperceptíveis, o mesmo não se pode dizer da condição física do jogador eleito o melhor do mundo 2 vezes seguidas. Como antes da Copa, Ronaldo trava uma árdua batalha contra uma crônica lesão que lhe afeta os joelhos e rouba um pouco do infindável talento. Mesmo quando consegue jogar, o rendimento do número 9 da Inter de Milão parece comprometido. Os números confirmam esse declínio implacável para um atleta de apenas 22 anos.
Desde que retornou à Itália, 40 dias depois da final da Copa da França, Ronaldinho participou de apenas 10 das 18 partidas que a Inter fez pelo campeonato italiano. Fez 6 gols e tem estado ausente dos jogos da Copa da Itália e da Copa dos Campeões da Europa. Se o presente e o futuro do craque podem estar comprometidos, o mesmo não se pode dizer do passado recente. Prova disso é que nesse 1º de fevereiro ele recebeu em Barcelona o título de melhor jogador do Mundial da França. A irregularidade física e técnica de Ronaldo depois da Copa da França parece resultar de uma dose exagerada de ambição, combinada com uma fragilidade mal reconhecida. O menino, com dificuldades econômicas no Brasil, magro, esguio, que muita habilidade neuromotora para jogar futebol, de uma estatura razoável, mas não alta, com o fenômeno de ser baixo e perigoso no Brasil. Mas veja aí Juninho, que é um excelente jogador, maravilhoso, tem pouca estatura. Um menino que estava ganhando, vamos dizer, 5 mil reais, que eu já acho muito, passa a ganhar $1 milhão por mês, 1,5 milhão, só Deus sabe o quanto. Lidar com a fama, a força, o dinheiro, a humildade, o interesse, a sociedade, a vida, a família, esposa, namorada, tudo isto, e ainda modificar o seu corpo. Ele não conseguiu avaliar a intensidade da sua repercussão como craque. Ele ficou tão famoso, né? Graças ao seu futebol e graças também aqui ao investimento que os empresários, a mídia fez em cima dele, né? Para transformá-lo num superastro. Quer dizer, houve a união das duas coisas, né? Que foi tão rápido que ele não se deu conta. Então ele foi invadido na sua intimidade, ele foi sugado, né? Ele foi explorado e, como estava ganhando muito dinheiro com isso, ele foi atrás, né? Orientado por contratos e enredado em cifrões, Ronaldo subiu rapidamente ao Olimpo da mídia, sempre ávida por heróis imbatíveis. Mas se desentendeu com os limites de um corpo já privilegiado. Eu falei isso num programa da TV Cultura há pouco tempo. Quanta bobagem nós fizemos na vida quando nós tínhamos 22 anos de idade. Quanta bobagem. Muita. Né? E nós éramos donos do nosso caminho. E ele que não é dono do caminho dele. Né? Será que tudo isso que ele está fazendo, ele faz por gosto? O Ronaldo, infelizmente por ingenuidade ou falta de cultura, se submeteu, aceitou uma série de procedimentos que o tornaram supostamente mais forte, mas ele acabou se enfraquecendo na sua base. Isso eu acho que não tem mais jeito. Agora, Ronaldo terá que rever essas limitações, humanizar sua rotina e assim colocar os pés no chão para mostrar ao mundo o talento abençoado que já se eternizou na memória de milhões. Meu principal objetivo na minha carreira é, claro, continuar a ser o número 1 por muito tempo. Esse é o meu principal. E logo ganhar uma Copa do Mundo, que é uma coisa que eu estou buscando de algum tempo. Se o Ronaldinho estivesse aqui agora, eu diria para ele, você vai ter que fazer uma opção na sua vida. Se você quiser jogar bola e ganhar dinheiro até os seus 30, 32 anos, mantendo a mesma fama, e esse é um outro problema para a gente colocar no outro lugar da estante, você tem que descansar um pouco mais no seu dia a dia, você não pode ter tantos compromissos e nós vamos esgotar todos os recursos médicos e fisioterapêuticos que existem. Hoje nós estamos na iminência de perder um grande ídolo. E quantos outros nós perdemos? Eu tenho esperanças de que ele vai prolongar a sua carreira a partir de agora, porque ele vai ser melhor tratado, né? Tanto fisicamente como pessoa humana. Hoje,
está se organizando a vida física e funcional do Ronaldo para que o Ronaldo possa durar os 10 anos para frente, para que o Ronaldo possa continuar sendo o melhor jogador do mundo, para que o Ronaldo possa dar a alegria que a torcida brasileira precisa, que o brasileiro precisa. É um brasileiro que deu tantas alegrias ao povo brasileiro, tem que continuar dando e nós temos que continuar apoiando. Que nada, sai da minha frente e eu quero passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba, oba.